assunto de hoje é arquiteturas distribuídas. Nós sempre desenvolvemos, estudamos, queremos desenvolver aplicações distribuídas para a web, fazer os sistemas, os apps, por exemplo, mas pouca gente pensa na estrutura desses sistemas, na estrutura dos processos, das threads, em como os vários integrantes do sistema vão se organizar, vão se comunicar, além da estrutura interna deles. Esse é o nosso assunto de hoje, então. Então vamos direto ao ponto. As arquiteturas refletem algumas peculiaridades, algumas características do sistema. Desde as características de cada processo, a estrutura deles, assim como a estrutura da comunicação e da interação de controle entre eles. Se todos os agentes vão ser homogêneos, vão estar no mesmo nível hierárquico, se uns vão controlar, vão comandar outros ou não. Esse é o nosso assunto de hoje. O primeiro tipo de arquitetura é baseado no modelo cliente-servidor. O modelo cliente-servidor todo mundo conhece. Tem a ver com estabelecer um servidor, ele interagir com clientes, os clientes mandam requisições para o servidor é um processo que fica num loop, recebendo requisições, tratando e devolvendo a resposta para os clientes. A primeira arquitetura baseada no modelo cliente-servidor é uma arquitetura orientada, são as arquiteturas orientadas a serviços, ou SOA, S-O-A, Service Oriented Architectures. Essas arquiteturas orientadas a serviços contam então com clientes e servidores. E além disso, como a gente acabou de ver, se a gente tiver num sistema muito grande, é impossível ou inviável para os clientes manterem cadastrados todos os servidores ativos. Então a gente normalmente usa algum serviço de diretório, que a gente pode chamar de diretório, mapeador de portas, port mapper, portal, store, né, uma loja, e assim por diante. A ideia então é que eu tenho clientes e servidores, os clientes querem obter serviços, e daí para isso eles entram em contato com o diretório retorna o endereço dos servidores e eles podem enviar as requisições para os servidores e obter o serviço que eles desejam. Arquitetura muito usada, conhecida nossa já, a gente já falou de diretórios, essa é uma arquitetura predominante. Mas não é a única, nem a mais importante. É importante que a gente note outras arquiteturas, que a gente estude outras arquiteturas e que a gente possa escolher qual arquitetura é mais adequada para o nosso sistema, para as interações entre os nossos processos, para dar mais segurança, para dar mais confiabilidade, tolerância a falhas e tudo mais. Então, vamos ver outras possibilidades nossas. Uma arquitetura bastante diferente, mas bastante importante, que teve um boom na década de 1990 e tem retornado com força são as arquiteturas Blackboard. Nas arquiteturas Blackboard a gente não tem uma comunicação direta via mensagens entre cliente e servidor, entre os vários integrantes do sistema. As interações não são feitas entre os integrantes do sistema, mas sim através de uma estrutura de dados comum, chamada de quadro negro ou Blackboard. A ideia do cara que criou o Blackboard era enxergar um quadro negro através do qual todas as entidades se comunicariam. Essas entidades, esses processos, são chamados de fontes de conhecimento pelo autor, ou Knowledge Sources, KS. Essas fontes de conhecimento, elas não mandam mensagens entre si, mas interagem através do Blackboard. A metáfora que o autor criou foi de cada fonte de conhecimento ter um grupo de peças de um quebra-cabeças. Então, cada uma delas tem um subconjunto das peças do quebra-cabeça. E o objetivo delas, das fontes de conhecimento, é montar o quebra-cabeças. Ou seja, fazer um processamento colaborativo, uma cooperar com a outra. Então, os processos são cooperativos e eles têm um objetivo em comum. Eles vão atuar de forma assíncrona e, como o autor diz, oportunística, para resolver um problema comum. A ideia é que esses problemas sejam orientados por eventos. Então, um evento dispara ações nos processos. Qual é a ideia, então?
A ideia é que nenhuma fonte de conhecimento possui conhecimento, processamento, dados, enfim. Nenhuma fonte de conhecimento possui as peças, todas as peças necessárias para resolver o problema. Ela possui um subconjunto das habilidades, do conhecimento, dos dados, das peças do quebra-cabeça. E elas todas observam a mesma estrutura de dados comum, que é o Blackboard. Quando uma fonte de conhecimento nota que ela pode contribuir para a solução do problema, por exemplo, eu sou uma fonte de conhecimento, eu tenho uma peça que cabe num canto do quebra-cabeças. Ela vai lá e coloca a mensagem dela, ou a peça do quebra-cabeça, no Blackboard. Ela posta isso no Blackboard. Quando ela faz isso, todas as fontes de conhecimento têm acesso a isso, porque todas elas têm acesso ao Blackboard, a estrutura de dados comum. O fato dela colocar uma peça do quebra-cabeça pode disparar, trigger, pode disparar um processo, uma ação em uma outra fonte de conhecimento. E por isso que a gente chama de dirigida a eventos. Então, houve um evento, um acontecimento que foi uma fonte de conhecimento colocar uma peça. Isso pode disparar ações de outras fontes de conhecimento que podem, nessa metáfora, falar assim, olha, eu tenho uma peça que pode encaixar aqui, eu vou lá tentar encaixar. E vai, através do Blackboard também, encaixar a sua peça. Qual que é a ideia geral, portanto? A ideia é que nenhum processo, nenhuma fonte de conhecimento tem todo o conhecimento ou os dados necessários para resolver o problema. Eles vão trabalhar de forma cooperativa, assíncrona e oportunística. Elas vão fazer isso de uma forma dirigida a eventos. Implementações possíveis disso. Muita gente vem implementando o Blackboard através de uma estrutura de banco de dados. Por exemplo, um banco de dados relacional. Isso é muito simples de fazer, né? Colocar um banco de dados. E a ideia é que todo mundo tenha acesso a esses dados compartilhados, então, e possa inserir dados, dar insert, né? Enfim, inserir dados no banco de dados, no Blackboard. E a gente poderia usar qualquer outra forma. A gente já viu algumas formas de comunicação via compartilhamento de dados, por exemplo, aqueles esquemas com múltiplos leitores e um único escritor, ou múltiplos leitores e múltiplos escritores. Um outro tipo de arquitetura muito importante são as arquiteturas orientadas a agentes. Nas arquiteturas orientadas a agentes, que são tem se tornado um grande boom, principalmente quando a gente vai tratar de sistemas autônomos, internet das coisas, coisas assim. A ideia é que cada processo seja um agente. Qual é a ideia de um agente? Um agente é um processo autônomo, ou seja, ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Isso quer dizer que ele já possui processamento e dados suficientes para tomar decisões de controle. Por exemplo, informar, abrir, semáforos de uma cidade, informar ambulâncias, se fosse fazer numa cidade inteligente, por exemplo, controlar drones e assim por diante. Então, cada agente é um processo capaz de tomar decisões. O que difere, então, um agente de um processo? Normalmente, um agente é um processo que traz pelo menos alguma técnica de inteligência artificial embutida nele, que pode ser, a moda agora são as redes neurais. Então pode ter alguma forma de rede neural, por exemplo, para tratamento de imagens, reconhecimento de padrões ou predição, por exemplo. Mas pode ter embutidos outras técnicas de inteligência artificial, por exemplo, os algoritmos genéticos, os sistemas baseados em casos, a teoria dos conjuntos nebulosa, conhecida como lógica fuzzy. A gente vai falar um pouco mais sobre esses temas também. Então, nas arquiteturas orientadas a agentes, os processos que possuem alguma forma de inteligência, alguma técnica de inteligência artificial, podem tomar decisões de forma autônoma, mas levam em consideração todo o estado do sistema, o estado dos outros agentes, as mensagens trocadas, o que ele conhece de contexto e os objetivos gerais, para tomar a melhor decisão possível, não só para si, mas para o sistema como um todo. Uma outra arquitetura importante
tem a ver com as arquiteturas orientadas a serviços. A gente pode ver como uma extensão das arquiteturas orientadas a serviços, que são as arquiteturas orientadas a mercados. Qual é a diferença? A gente de novo tem um diretório, agora rebatizado de mercado, e os servidores, os provedores de serviço ou de dados, de informação, cadastram-se nesse mercado. Então pensa num mercado, num mercadão, onde tem várias barracas, vamos dizer assim, onde os provedores de serviço oferecem os seus serviços. Os clientes, como não tem como descobrir quem são os servidores, todos os servidores disponíveis no mundo, por exemplo, na internet, assim como no caso dos diretórios, sabem o endereço do diretório, agora rebatizado de mercado. Então, os clientes, quando querem algum serviço, alguma informação, vão procurar essa informação, vão procurar esse serviço no mercado. Lá que ele pode pesquisar sobre os vários servidores, os vários provedores, né, daquela informação, daquele serviço. A diferença é que esse mercado não é uma estrutura estática como um diretório. Ele é uma estrutura dinâmica, ele pode prover processamento também. Que tipo de processamento eu poderia ter no mercado? Poderia, por exemplo, ter um ambiente de negociações, ter um ambiente de leilões, onde os provedores de serviço, os servidores, poderiam oferecer os seus serviços, oferecer os preços, os parâmetros de qualidade de serviço, por exemplo, a precisão dos serviços, o tempo de entrega dos serviços, o tempo de processamento, o custo de armazenamento de dados ou do processamento e outros parâmetros referentes ao serviço. E os clientes, de posse dessa informação, podiam leiloar, né? Podiam entrar num leilão e quanto mais clientes eu tivesse, em relação a servidores, os custos poderiam aumentar, quanto menos os custos poderiam baixar. Então eu poderia implementar no mercado um monte de construções como haveria no mercado. Ofertas, promoções, combos, leilões. Então essa é uma estrutura que a gente vem começando a ver hoje e ela pode ser bastante importante quando a gente for fazer as estruturas de diretórios, por exemplo, ainda que a gente esteja pensando em arquiteturas orientadas a serviços, a gente ter já nesse ponto do curso dois questionamentos. O primeiro, de que forma esse diretório vai agir? Vai agir da forma padrão, que é devolvendo a resposta para o cliente entrar em contato com o servidor, fazendo a triangulação ou fazendo como um terceiro, como o exemplo que a gente deu da Siri, que entra em contato com ela, o diretório, né, entra em contato com os servidores, recebe as respostas, monta as respostas para enviar aos clientes. Então, uma outra arquitetura interessante para a gente. Mais uma arquitetura é a arquitetura ou as arquiteturas orientadas a objetos. Como a gente já deve imaginar, ela vem do modelo de objetos para um ambiente distribuído. Então, assim como no modelo de objetos, a gente preserva no modelo de objetos distribuídos todas as características e as propriedades dos objetos, do tipo encapsulamento, herança, polimorfismo. A diferença que a gente vai ter é que eu posso invocar métodos em objetos remotos. E a ideia, como a gente falou, enfim, a gente já falou nos diretórios, da chamada de procedimentos remotos, a gente faz invocação de métodos remotos. Como é que a gente faz isso? Definindo os parâmetros de interface, ou seja, que dados, que parâmetros o método vai receber e depois que parâmetros o formato da devolução, o formato da mensagem de resposta. E daí a ideia que a gente tem, a diferença que a gente tem do modelo de objetos convencional, a implementação na prática, é eu ter quando eu fizer a invocação de um método, eu ter um método para interceptar as requisições, ver se essas requisições de métodos são requisições para métodos locais, se for, continua da mesma forma. Se não, abrir um socket de comunicação, descobrir, através de um diretório, por exemplo, onde é que está o objeto que
prover aquele tipo de serviço, que tem aquele tipo de método, e enviar os parâmetros do método, esperar a resposta, recebendo, ou seja, fazer a invocação do procedimento, no caso do método, remoto. Então, é um outro tipo de arquitetura para objetos, então, para quem gosta do modelo de objetos. Como a gente falou, a gente sempre está interessado, é usuário e quer projetar sistemas distribuídos, quer projetar apps que vão ser usados na internet, por exemplo, e portanto vão ser distribuídos, no mínimo seguindo o modelo cliente-servidor, mas a gente muitas vezes não para pensar em possibilidades e se esse é realmente o modelo mais adequado para a nossa aplicação, para o nosso sistema. Hoje na nossa aula a gente deu um panorama de várias arquiteturas orientadas, ou arquiteturas distribuídas orientadas a vários tipos de coisas, né, de características orientadas a serviços, orientadas a objetos, orientadas a agentes, para a gente poder começar a estender essa nossa análise. Um probleminha, né, um exercício que a gente podia fazer é pensar em alguns sistemas que a gente é usuário e principalmente em sistemas que vocês possam ter interesse em desenvolver. O meu desafio, minha proposta, minha sugestão de hoje seria: vamos começar a pensar, ainda que individualmente e de forma ainda não oficial, começa a pensar no TCC que você vai querer desenvolver. Pense em algumas possibilidades. Começa a ver, provavelmente, muitos deles vão funcionar de forma distribuída. Começa a pensar em cada um dos tipos de arquiteturas distribuídas, como seria o funcionamento do seu sistema, do sistema que você proporia. E faz uma análise. O que teria de bom em um, o que teria de ruim? Né? O que seria mais fácil implementar, mais difícil implementar, que poderia ter melhor desempenho ou pior desempenho, mais segurança ou menos segurança, enfim, precisaria de mais comunicação ou menos comunicação. Começa a pensar nesses detalhes, tá? Isso é um exercício legal para a gente começar a se debruçar um pouco mais sobre o tema. Na sequência do curso, a gente vai dar exemplos de alguns sistemas, né? A gente vai, além de falar enfim, de coisas básicas, né? De algumas construções, funcionalidades comuns para todos os sistemas distribuídos, a gente vai começar a ver exemplos de alguns sistemas distribuídos. E daí uma ideia legal é que a gente vai começar a observar essas arquiteturas. Eu vou trazer alguns exemplos de sistemas que não são sistemas orientados a serviços, que são os predominantes, para a gente começar a observar como é a arquitetura desses serviços e como outras pessoas, outros projetistas construíram sistemas que podem ser interessantes em arquiteturas diversas das orientadas a serviços. Então pense se a sua possível proposta de TCC não seria um caso desse também. Ok? Vou deixar essa sugestão para você pensar e a gente volta a se falar na próxima semana.